Sejam muito bem-vindos ao Orquestradores de Futuro, um podcast para te inspirar com quem vem engajando pessoas em prol da inovação. Eu sou Bibiana, professora e pesquisadora em colaboração para inovação. E Bruno, conta pra gente quem está aqui conosco hoje. Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Bruno Bittencourt, professor e pesquisador na área de educação para inovação e eu tô totalmente empolgado hoje, porque a gente tem um convidado mais do que especial. O Serginho está aqui conosco, ele é CEO da Trashin, uma empresa que está revolucionando toda a área de resíduos. E a gente estava discutindo até um pouco antes, né, o quanto cada vez mais nesse momento que a gente está hoje, a importância de olhar para os resíduos e a responsabilidade, seja dos governos, das organizações, de cada um de nós. Serginho, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Vai ser uma honra aí falar com vocês um pouco do nosso trabalho, o que a gente está fazendo. E acho que é sensacional, né, essa ideia de trazer o conteúdo de forma mais leve para que todo mundo possa compartilhar um pouco disso, né, da inovação e da colaboração. Que bacana, Serginho. A gente começa aqui normalmente com uma pergunta que é quase uma brincadeira, tá? Quem é tu na orquestra? Para já te apresentar para o público e contar um pouco mais sobre ti. Bom, se fosse uma orquestra musical real, acho que ia ser o cara que estava lá atrás dos panos, né? Mas não é muito o dom da música, mas hoje na orquestra aí da inovação, né? Eu acho que o meu papel tá muito mais como conector, né? Eu acho que faz parte do papel hoje como sócio CEO da Trashin, né? Uma empresa que é um hub de soluções sustentáveis, de soluções para a gestão de resíduos, economia circular, mas também ao longo dessa trajetória aí de quase 6 anos no ecossistema de inovação, atuando como mentor, atuando, né, como mentorado também, e entendendo todos os elos ali da cadeia de inovação. Eu comecei a minha carreira como desenvolvedor na parte de tecnologia, na engenharia de computação. Não fui louco o suficiente para concluir a engenharia. Acabei migrando para a área de administração, até foi onde eu acabei conhecendo o Bruno ali, com toda essa trajetória. E mudei, né? Migrei, fiz marketing digital, tive uma agência por quase 10 anos e depois acabei conhecendo aí o mundo de startups e migrando para a área de gestão de resíduos, sustentabilidade. Não conhecia e acabei me apaixonando. Que demais, Serginho. Serginho, acho que aprofunda um pouco mais pra gente o que a Trashin faz, como é que funciona, que soluções são essas, como é que vocês trabalham isso. A Trashin começou atuando com resíduos recicláveis, com coleta e destinação de resíduos recicláveis, e hoje a gente mudou, né, a gente deu essa pivotada que o pessoal fala na questão de inovação, e o nosso modelo de negócio ele é bem mais amplo. Então hoje a gente trabalha com gestão de resíduos para grandes geradores, todo mundo que produz, né, grande volume de resíduo. A gente faz desde a parte de educação, a parte de operação, de coleta e destinação, e a conexão com a cadeia de transformação desses resíduos, né, promovendo a economia circular. E atua também com logística reversa, com fabricantes de produtos, embalagens, que hoje, seja pela obrigação legal ou pela cobrança do mercado, precisam fazer essa coleta e reinserção do resíduo como recurso na cadeia produtiva. E hoje a gente atua no cenário nacional, né, em todos os estados, é referência nacional como Cleantech, aí, né, que é um orgulho para a gente nem imaginava chegar tão longe, mas, né, tem aí grandes marcas que trabalham com a gente, Natura, Havaianas, iFood, né, grandes, Irani. Então são grandes players que buscam a Trashin para trazer soluções inovadoras, tecnológicas para a cadeia de gestão de resíduos e economia circular. Serginho, eu fico pensando assim, porque é um assunto, se a gente falasse sobre isso há uns 5, 10 anos atrás, a gente ia dizer, meu Deus, como é que tu vai empreender dentro dessa área, né? Porque é bastante novo, e principalmente aqui no Brasil, né? Quando a gente fala sobre economia circular fora, já é algo muito mais disseminado, e aqui a gente ainda tem, né, uma trajetória, assim, um pouco. Eu queria contar um pouco, queria entender um pouco mais, assim, de ti, como é que é quando tu conversa com o comercial, né? Como é que tu consegue daqui a pouco vender essa ideia? Ou até como é que essas organizações perceberam isso como um problema de alguma forma? Disseram, opa, eu preciso de uma solução na própria questão da minha gestão de resíduos, eu preciso me preocupar, na verdade, com o futuro do produto que eu estou oferecendo. Né? O que tu vem notando nessa mudança até de mentalidade nos últimos anos? Legal, eu acho que até a gente, quando entrou, né, com a ideia da Trashin, isso faz pouco mais de 5 anos aí, a gente também não entendia sustentabilidade, a gente foi mais pela ideia de rastreabilidade, que a gente entendia que era um setor muito bagunçado pela falta de informação, de dados, né? Os players não se conectavam, é muito informal, né? A gente fala do catador lá na ponta, as indústrias que precisam do material não se conversam. Então a gente entrou muito pela questão dos dados, da informação, e a gente foi se apaixonando pela cadeia toda. Mas o que a gente vê? Assim, tem vários
motivos pelos quais as organizações acabam indo para a gestão de resíduos e economia circular. Seja pela tendência legislativa, né, uma legislação mais aprofundada, cobrando mais, né, ações das empresas, seja pela questão do mercado consumidor, né, entendendo que essa nova geração que está aí está mais preocupada com sustentabilidade, vai comprar de marcas mais conscientes ambientalmente, socialmente, ou seja, realmente por um diferencial competitivo. Entender que sim, pode ser um recurso produtivo, né, pode facilitar e acessar, de repente, um novo mercado. Então, acho que tem vários termos que vão surgindo ao longo do tempo, né? O ESG está aí em pauta, né? Todo mundo falando, fica, não fica, é uma onda, vai passar. Mas a gente vem há muito tempo falando sobre responsabilidade social corporativa, o tripé da sustentabilidade, os ODS. Então, são termos que se complementam e as empresas vão tomando propriedade, né, e acabam internalizando. Mas hoje vai muito mais, acho que pelo viés do mercado mesmo, né? O quanto isso traz de resultado e se para de pé ou não o projeto. Então é muito importante quem trabalha com sustentabilidade, com impacto socioambiental, trazer a viabilidade também econômica para os projetos. Então as empresas têm olhado muito como é que eu faço essa pegada, se tornar um diferencial, mas com projetos que param de pé. Então acabam se inspirando muito lá fora, né? Europa, América do Norte, né? E trazem referências, mas é um mercado diferente. Então tem que entender o contexto social, ambiental daqui, né? E traduzir essa linguagem de fora. E sim, tem muito benchmark lá, né, de fora, mas acho que a tendência global, né, grandes corporações multinacionais acabam trazendo isso para cá. Então, pega uma P&G que a ordem vem de fora, ela tem que globalizar. Então, isso acaba impactando o mercado nacional e as marcas daqui vão também se atualizando. Serginho, aproveitando esse teu gancho, tu falou que você trabalha com vários players, né, de destaque. Me conta um pouquinho mais sobre como é essa colaboração, de vocês criarem soluções de colaboração com essas empresas já consolidadas. Quais são, principalmente, os desafios nesse processo, né? Claro, hoje a gente tem muitos parceiros em todos os elos da cadeia, né? Até acabei não comentando, mas um dos principais parceiros são as cooperativas de triagem. Né? Lá no início da cadeia, né, os catadores, as cooperativas, a Trechin não tem nenhum veículo de coleta. Para não dizer que não tem nenhum, tem a nossa Towner, que foi o início, que a gente apelidou carinhosamente de Jeguinho, né? Que a gente levava muito resíduo ali nas costas, mas a gente optou por fazer um modelo terceirizado. Então, quando a gente estabelece uma cadeia de parceiros, a gente tem que ter a questão da confiança, né? Então, a gente tem uma área de parcerias e uma área de cooperativas que trabalham muito para entender quais são as necessidades, como é que a gente fideliza esse parceiro, o que entrega de valor para esse parceiro, né? E é difícil estabelecer uma cadeia, né, de parceria para funcionar o sistema todo. Então, com as cooperativas, a gente tem muito essa questão do impacto social, o quanto a gente aumenta de renda, o quanto a gente melhora na produtividade, no ambiente de trabalho. Com os parceiros operacionais, como eu sou um canal de venda e de crescimento para esse cara atender outras regiões, poder crescer o seu próprio negócio. E com um parceiro lá da ponta, que é a grande empresa, o reciclador, como eu entrego valor, de fato, seja financeiro, seja econômico ali, né, no contexto geral, mas como esse projeto agrega valor lá dentro da empresa. E aí pode ser trazendo mais recurso, né, o resíduo com mais qualidade, trazendo o impacto social, que seja número para o relatório dele de sustentabilidade, ou trazendo dinheiro realmente, né, a partir do resíduo. Então, são elos diferentes que a gente tem que olhar, mas eles têm que funcionar, né, de forma coesa. Então, a grande empresa tem que entender que eu tenho uma cooperativa na outra ponta. Né? Eu tenho que ter esse olhar sistêmico, e acho que é isso que falta muitas vezes quando a gente tenta implementar uma ação. Eu olho só para a cooperativa, eu olho só para a grande empresa. Não dá. Hoje a gente tem que olhar, né, o todo. Como funciona também no ecossistema de inovação, né? Não funciona nada sozinho. Perfeito. É fantástico. Eu lembro que uma vez você tinha me contado, eu já tinha ficado impressionado. Assim, eu acho que essa sacada de vocês de ter uma área de parceria que olhe para a cadeia como um todo, que entenda também vocês como esse hub, né, de articulação, entendam o que é benefício, né, quais são os valores que vão gerar para cada um dos atores, para mim é uma grande mudança de mentalidade, assim, para ver. E aí eu queria te ouvir, assim, um pouco como é que foi esse processo de implementação dessa área de parceria, né, que é de fato para estimular essa colaboração para inovação, e quais são os desafios que vocês têm, porque, claro, a gente sabe que é super bacana, né, à medida que tu vê ali algo completo, mas é muito difícil, porque cada um desses atores tem interesses, tem contextos muito distintos, né? Então, tu poder fazer ali essa articulação é um jogo de cintura grande. A gente começou esse olhar, acho que com as cooperativas, quando a gente fez todo o modelo de negócio lá, a gente fez o planejamento,
eu fui levar para alguém que era, né, já atuava na cadeia de resíduos e disse, olha, tem esse modelo, o que tu acha que é ser meu parceiro? Ele falou, ó, do jeito que eu opero hoje não funciona. Isso aqui funciona com cooperativa. Nem sabia como é que era o modelo de cooperativa. Tinha uma bem próxima, ele indicou, fui lá conhecer. E aí eu comecei a entender a realidade. Disse, cara, isso aqui é um parceiro estratégico, eu posso fazer um modelo de negócio que vai reduzir custo na minha operação e que é muito importante. Mas eu não entendi o contexto. E aí, como eu era um dos fundadores, né, os próprios founders, eles tiveram que entender isso. Eu acho que isso veio, né, enraizado já na cultura dos fundadores ali, por isso que a gente trouxe. É entender a real necessidade. Porque uma cooperativa pode dizer, eu preciso de volume de resíduo. E aí a gente enche a cooperativa de resíduo e tu vê, no final das contas, está reduzindo a renda de cada um, porque ele não tinha noção de produtividade, ou porque o resíduo que chegou não era de qualidade. E aí, de fato, a gente entendeu, não, eu preciso entender a operação desse parceiro. E depois, ao longo do tempo da trechinha ali, como a gente foi acoplando outros parceiros, foi top-down, né? E aí eu era quem coordenava a área de parcerias estratégicas. Então eu estava atuando ali com os parceiros, eu tinha esse olhar do quão relevante eram os parceiros. E aí se criou a cultura da importância dos parceiros. E hoje a gente tem lá como um dos valores essa questão da colaboração, né, do olhar da parceria, e isso se fundamentou. Aí depois surgiu a área de cooperativas específico, dentro da operação a área de parceiros logísticos, né, a gente foi separando os parceiros porque cada um tem uma especialidade, não dá para uma pessoa só olhar tudo. Mas é bem complexo, né, a gente entender as necessidades e os valores de cada um. E como eu comentei antes, como a gente agrega valor para todos eles ao mesmo tempo. Porque no momento que eu quero gerar mais renda para a cooperativa, talvez eu vou ter que cobrar mais do reciclador. E aí ele vai ficar, não é isso que eu quero pagar menos. Não, mas tu tem uma cadeia que tu tem que ser socialmente responsável também. Então trabalhar essa cultura em todos eles, acho que isso a gente tem feito um papel bem legal, como Trechin, de conscientização, né, as certificações que a gente tem buscado, a gente virou empresa B esse ano, né, que são pouquíssimas empresas no Brasil hoje. Então, buscar não só o lucro, mas esse crescimento social e ambiental e conseguir mudar essa mentalidade também no parceiro lá na ponta. Né? Isso é legal. Muito legal. Isso nos faz... Enfim, várias pessoas já passaram por aqui conosco, Serginho, mas tu traz assim, elementos fundamentais, que é a visão do CEO. Daí, indo um pouquinho para o lado acadêmico, eu tenho um aluno que terminou a tese agora há pouco, que trabalhou justamente a colaboração de startups com empresas consolidadas, e no caso dele era uma cooperativa também, né? E que diferenças que tu nota, assim, porque no caso dele ele olhou só a colaboração com a cooperativa, e daí aquela cultura da cooperativa já, da colaboração, ajudou muito no processo dele, mas tu tem vários players. Que diferenças que tu nota, assim, de um que não tem uma cultura de empresas tão forte para a cooperação? Se tu já te deparou com isso, como é que tu lida, enfim, como é que... Uma nova mentalidade. Exato. Sim. Eu acho que a gente está tendo um caminho um pouco facilitado pela transição também de geração em cargos de liderança dentro das empresas. Então, a gente trabalha muito com pessoas, né, da mesma faixa etária, pessoas que estão assumindo o cargo agora. Isso tem facilitado, né? Os setores que têm surgido de sustentabilidade, ESG dentro das empresas, tem facilitado o nosso trabalho. Mas, sim, a gente já lidou com empresas que não tinham, né, essa questão cooperativa, colaborativa. E aí eu acho que a experiência prática muda tudo, né? Vivenciar o que a gente está tentando transmitir. Então, a gente já trabalhou com empresas que têm um setor de auditoria de fornecedores muito bem estabelecido, em processos, em normas. Como é que eu vou colocar uma cooperativa de triador que não tem, às vezes, um alvará para trabalhar na cadeia desse parceiro? A gente teve que levar esse parceiro lá para entender que o processo de auditoria dele tinha que ser diferente para aquela realidade. Então, vivenciar na prática faz muita mudança, né? Então, levar também a cooperativa para entender a realidade de uma grande empresa e entender por que às vezes tem uma cobrança mais pesada. Viu? Então, entender, fazer essas trocas, né, e vivenciar é muito legal. A gente senta todo mundo numa sala, conversa quais são os desafios de um lado, de outro, como é que a gente pode colaborar. Então, já teve empresa que no início não queria cooperativa, no final estava com o setor jurídico ajudando a homologar a cooperativa, fazer, né, toda a parte legal. Então, eu acho que é muito isso, a colaboração sistêmica, ela precisa, né, se colocar no papel do outro, ter empatia, né, de eu vou sentar lá e olhar com o foco dele. Né? Um dos nossos valores é foco do cliente, não é o foco no cliente, qual é o olhar que ele tem para essa cadeia toda que a gente está montando. Então, acho que a mesma coisa vale para os parceiros. E cooperativa, claro, já nasce, mas, né, com esse modelo colaborativo, mas a gente enfrenta hoje, por exemplo, muita dificuldade com algumas cooperativas entre elas, por mais incrível que pareça. Né? Porque uma quer um projeto, ou quer um resíduo de parte da cidade que é melhor, ter uma qualidade melhor. Então, entre elas tem esse desafio pelo contexto que se montou.
né, e pela necessidade básica que existe. Então, é aquilo que a gente falou, tem que ter um equilíbrio também, né, de recursos, de distribuição, de elementos ali para que a coisa funcione. Senão, a própria colaboração, que deveria ser o cerne da cooperativa, já não funciona. E Serginho, acho que quando tu fala muito da empatia e até das novas gerações, né? Eu acho que isso é algo que várias pessoas vêm trazendo aqui também. Para mim vem muito uma nova mentalidade, né? São pessoas que já vêm com um outro chip, que estão olhando. E aí eu queria conectar com uma outra fala tua, que fala sobre essa entrega de valor que num tripé, na sustentabilidade não é só econômico, né? Mas também social e ambiental. E aí eu queria te ouvir bem sobre essa lógica, assim, de negócio de impacto, né? A gente vê que muitas vezes no ecossistema de inovação, por mais que isso seja bastante difundido, o que os investidores, o que as pessoas vão avaliar, vai ser o retorno econômico, né? O que as pessoas vão ver, às vezes, ainda tem, né, um olhar muito apenas pro olhar, né, pro pé econômico. Tu vem notando alguma mudança nesse paradigma? Ou como é que tu tá enxergando, assim, esse olhar, até para abrir um pouco mais esse leque pro social e pro ambiental? E eu acho que isso vale não só para investidores, mas até para esses parceiros, né? Para perceber assim, ó, pode ser que eu não ganhe tanto financeiramente com esse projeto, mas eu vou ter outros impactos que vão me ajudar, né, de alguma outra forma. Assim, claro. Eu acho que essas externalidades é o que falta muitas vezes para os negócios de impacto, né? Conseguir mensurar isso e mostrar o quanto a gente está entregando de fato para aquele parceiro, ou cliente, ou investidor. Quando a gente fala de investidor, sempre vai ter um olhar financeiro, né? Isso eu falo quando eu dou mentoria para alguém que é da área. Cara, não adianta, a gente tem que ter o impacto econômico também considerado. O que vai acontecer? Ele vai ser menor, talvez, do que um modelo de negócio tradicional. E isso o investidor de impacto tem que entender. Cara, a gente está fazendo porque eu quero desenvolver outras coisas, né? Eu quero que a minha comunidade seja mais sustentável, que eu tenha a parte social mais elaborada, um ambiental com menos impacto, a melhor gestão de recursos. Então, esse investidor de impacto também, né? Como a gente está mudando a geração também do investidor, ele também está preocupado com isso. Eu não quero rentabilizar tanto, mas eu quero rentabilizar. Mas eu estou de acordo que, né, a troca ali, o trade-off, seja também um impacto positivo do outro lado. Então, acho que em termos de investimento, né, tem muito esse lance que os negócios de impacto esquecem que começa com negócio, né, e focam só no impacto. Isso o pessoal fala bastante, é verdade. Mas na cadeia toda, assim, eu acho que mensurar é o que faz a grande diferença. Né? As pessoas geram muito impacto. Olha a trechinha, a gente gera muito impacto em outras frentes que a gente não mensurava. Aí esse ano a gente sentou e disse, cara, vamos criar um comitê ESG que vai mensurar todos os impactos. Para saber se o que a gente está falando também é verdade, né? Para não cair no greenwashing, a própria trechinha fazendo greenwashing, e ter esses dados para entregar lá na ponta. Cara, tu vai pagar por isso, tu vai pagar pelo número de pessoas que estão sendo impactadas, pela geração de renda, né? Porque isso vai se transformar em números para o teu relatório, isso vai fazer diferença com o teu público consumidor ou com o teu próprio investidor. A gente tem uma mudança no acesso ao crédito, né? Isso está sendo bem legal, assim, globalmente, né? Os green bonds, enfim, né? Todos os títulos verdes que estão se gerando. Tá aqui o dinheiro, né? A juro mais baixo, mas para investir em causas sociais, ambientais, governança, e isso tem feito as grandes corporações olharem. Então é um pouco, mexeu no bolso, direciona. A gente viu o efeito BlackRock ali, né? A grande gestora de ativos dizendo, os próximos unicórnios vão ser ESG, eu quero todas as empresas olhando para ESG, aí todo o mercado olha para lá, né? Porque tem ativo financeiro envolvido. Então, eu acho muito difícil dissociar o financeiro do resto, mas se a gente conseguir entregar esse valor, né, e mostrar o quanto investir em social gera de retorno para a comunidade, gera de retorno para o Estado, para a cidade, né, isso acho que agrega muito para que nasçam mais negócios de impacto, né, com resultado. Serginho, e a gente fala muito de organizações, né, de CNPJs, mas eu queria ouvir um pouco sobre as pessoas dessas diferentes organizações que vocês trabalham. Qual o papel dessas lideranças, dessas diferentes organizações mesmo? Eu acho que são embaixadores, disseminadores, né, dessa nova cultura, desse novo olhar sistêmico, colaborativo, sustentável. E sim, todas as organizações são feitas de pessoas, no fim das contas. Então, né, a pessoa que está no cargo de liderança, o CEO, o presidente, ele tem a obrigação de talvez fazer uma estratégia, né, que as pessoas entendam que aquela organização está olhando para aquilo.
Quem está na base, um analista, um técnico, tem o dever de levar para cima, né, o que está acontecendo na base e, cara, está se transformando, a gente tem possibilidades. Essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, ela está vindo com esse olhar, não tem como negar. Se a gente não entregar isso dentro das organizações, a gente não vai segurar essa galera como força de trabalho, como, né, o construtor de tudo isso. Então, as empresas também estão tendo que mudar por conta, né, dos seus trabalhadores ali da mão de obra. Então, eu já vi grandes empresas, né, que fizeram movimentos até de troca de CEO, porque ele não conseguia coordenar uma troca ali, talvez para diversidade, inclusão. Não era a pauta dele, ele não se sentia confortável, né, e botou outro CEO que estava mais adequado e que conseguia fazer esse movimento. Então, é isso, as pessoas entenderem também qual é o meu papel, até onde eu vou, o que eu consigo fazer. Pô, eu consigo estabelecer cultura, mas eu estou pecando talvez aqui na questão de impacto, na questão de diversidade, quem é que eu trago para me complementar. Então, acho que dentro das colaborações das organizações também tem esse efeito agora colaborativo, né? Quem é que está aqui na minha diretoria? Quem são os meus heads dentro da empresa? Será que eles estão adequados a essa cultura que a gente quer fazer? Então, acho que tá legal, assim, o movimento. Só emendar mais uma pergunta, tu trouxe uma coisa que é muito interessante, né? E daí, que capacidades que essas organizações... Trouxe muita questão da colaboração, da escuta, do diálogo, né? Mas que outras capacidades tu enxerga que essas organizações precisam ter para que, de fato, se consolide esse negócio sistêmico, né? Eu acho, olhando um pouco, né, do que a gente está propondo também e vendo como as que são referência para a gente estão fazendo, eu acho que é muito essa questão da escuta ativa e proposição de espaços para que isso aconteça, né? Dando autonomia, empoderamento. Porque não adianta eu querer criar, vamos colaborar aqui, criar novas soluções, mas no fim das contas o que vale é o que o CEO mandou. Não dá. Né? Então, acho que a gente tem que dar autonomia e poder, é isso, esse é o teu papel e tu vai executar essa estratégia. O resultado também vai ser teu, mas, né, se der algum problema, tá contigo. Não é só o CEO a responsabilidade. Acho que tem um problema geracional aí também, né, que essa nova geração às vezes tem a questão de, eu quero fazer, eu quero autonomia, mas quando dá algum problema ou alguma dúvida ali, o CEO que decide, aí terceiriza. Então, acho que as organizações têm que trabalhar mais isso, assim, no soft skill de como é que eu empodero essa pessoa e dou autonomia para que ela assuma os riscos e os resultados também. E aí tem muita troca de informações entre as empresas. Isso eu tenho visto muito, né? Pegar um mentor de outra organização, pegar um benchmark, trazer para dentro e mostrar como é que foi feito aquilo. Isso está sendo um movimento legal, porque antes as organizações eram fechadas, né? Esse é o meu diferencial. Eu fiz, deu certo, é o meu diferencial. Não, hoje tem esse compartilhamento de informação. A gente já botou na sala concorrentes e a galera falando das suas estratégias de impacto, sabe? E, tipo, mas isso aqui pode ser o diferencial do cara, né? Pega uma Havaianas, que às vezes, né, é referência. Vou falar abertamente como eu fiz o meu modelo de logística reversa. Isso é meio chocante até, tipo, cara, esse cara tá abrindo o coração ali, mostrando o que deu certo e o que deu errado também. Então, acho que esse compartilhamento de informações também é legal, porque eu acho que todo mundo entendeu, tem que crescer junto, né? O mercado só vai se construir, a cultura nova, se todo mundo estiver falando a mesma linguagem. Se um falar e os outros não, aquilo não ecoa, né, no todo. E acho que nessa linha, Serginho, eu vejo que vocês e tu, principalmente, têm um papel muito grande no ecossistema de inovação, né, aqui regional. Eu tive a honra, né, de ser mentorado pelo Serginho. Já ele foi meu mentor ali dentro do startup. E eu vejo que vocês têm, genuinamente, né, esse desejo de estar contribuindo para o ecossistema de inovação e articulando. E aí eu queria entender um pouco, assim, né, sobre como é que vocês enxergam o papel de vocês dentro desse ecossistema, porque a gente sabe, né, que no dia a dia de qualquer organização é um monte de coisa para fazer. Sim. É sempre, né, a gente vai lá, tá ali, é um leão por dia, e tu conseguir reservar um pedaço do teu tempo, seja tu como CEO, seja a própria equipe, para estar envolvido em eventos, em ações externas, em articulação, muitas vezes é um tempo que a gente não consegue mensurar, né, do retorno, né, do ROI dessa participação, embora a gente saiba do benefício. Como é que vocês enxergam isso, né? Como é que isso é, de alguma forma, dentro, né, da cultura de vocês, do olhar, enfim? Eu acho que, primeiro que eu acho que é muito parte da pessoa, né? Então, eu já fui muito cobrado dentro da própria Trashin por participar muito de evento, ou de mentoria, ou de programas de capacitação, mas eu enxergo isso como valor. Porque ao mesmo tempo que a gente está fornecendo ali, né, o Give First, a gente está recebendo. Então tem o Give Back do outro lado. Quando a gente mentora alguém, eu vou pegar uma informação, isso aqui não deu certo lá, talvez eu estou passando pelo mesmo problema. E essa questão de dar um atalho, né? Eu acredito muito que a inovação,
a colaboração vão levar a nossa sociedade para um outro nível. E a gente vai fazer isso mais rápido se a gente compartilhar informações, se a gente compartilhar os erros e os acertos e acelerar, catalisar, né, esse ecossistema. Mas sim, eu acho que tem um ponto da gente mensurar o quanto isso traz de resultado individual e para a organização. A gente está começando a fazer isso agora, porque às vezes vem esse choque, né? Ah, não, mas tu tá te doando muito lá na outra ponta e a organização precisando de ti. Tem essa cobrança, e às vezes a gente não consegue fazer isso. Mas eu vim de Cachoeirinha, né? Eu nasci em Porto Alegre, me criei em Cachoeirinha, então, né, região metropolitana, talvez um pouco mais vulnerável do que alguns amigos meus, colegas de colégio, faculdade, e eu sempre tive falta de referências de pessoas que deram certo da realidade que a gente veio. E a minha realidade não era a das piores. E eu fico pensando, cara, se a gente conseguir compartilhar isso e mostrar que é possível chegar lá, alguém que estava estudando comigo, alguém que era da minha comunidade, isso vai fazer diferença. Porque eu vou mudar a mentalidade de alguém que talvez ache que não pode dar mais um passo adiante. Então, eu individualmente carrego muito isso comigo. Eu quero ser a referência para que outras pessoas acreditem e façam isso dar certo. E espero que a Trechin dê muito certo para que venham mais empreendedores de impacto social e da realidade que a gente veio, ou até mais, talvez, vulnerável ali. E acho que isso tem funcionado muito, assim, exemplos. Então, o meu papel hoje no ecossistema é ser exemplo, né, de liderança justa, de liderança focada em impacto positivo, que veio de uma realidade talvez que não tinha todos os recursos, mas que a gente conseguiu usar os recursos escassos e transformar. Então é muito isso, um exemplo para que outras pessoas sigam e também sejam um exemplo ali na frente. É muito legal, assim, porque normalmente quando a gente pensa em educação, a gente pensa num momento de educação formal, né? Academia e tudo. E para mim o que tu traz é totalmente educacional, né? Porque é como que a gente aprende a partir da troca, da interação, da experiência, do exemplo. E é só quando a gente coloca essas pessoas juntas, né, para aprender, que tu tá doando, você tá trocando, e aí é um olhar conjunto, assim. Nossa, pra mim faz muito sentido, assim, com a tua fala. É, um MBA por trimestre. A gente vai... A Trechin já passou por vários momentos. A gente, né, começou como startup incubada, pré-incubada, foi sendo acelerado. Hoje é uma SA, né, de capital fechado, mas é uma SA com mais de 500 investidores, tem relacionamento com grandes empresas, já teve um momento lá que a gente não tinha nenhum cliente. Então, tudo isso a gente já passou e tem pessoas que estão passando lá no início, tem pessoas que estão compartilhando os mesmos desafios. Isso é muito legal, né? Essa troca, como você falou, é o aprendizado no dia a dia e todo trimestre a gente aprende um monte de coisa que talvez na educação formal a gente não consiga, mas sem deixar de lado a educação formal, né? Isso é muito importante também. A gente vê a galera, não, eu vou empreender sem ter a base. Cara, isso dá muito errado, né? A gente vê vários exemplos que não tem um mínimo ali para poder empreender e a gente acaba caindo no que o Brasil é hoje, empreendedorismo por oportunidade ali, não por necessidade e tal, né? Enfim, não se prepara para isso. Perfeito. Eu fiquei te ouvindo assim também, Serginho, e pensando muito esse papel que a gente tem com os próximos empreendedores, assim, né, em termos de exemplo. E principalmente nesse mundo que ele é super dinâmico, né, onde tu falaste, né, a gente pivotou bastante, a gente teve uma trajetória e que muitas vezes a gente vê o pessoal chegando, vai olhar o teu case de sucesso, o case da Trechin e pensa, bom, é uma linha reta, assim, né, linear, o sucesso. E não necessariamente é assim, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre esse processo de, claro, manter a essência e ao mesmo tempo tá sempre se adaptando. Porque eu acho que são desafios que a gente vê, né? A gente vê, ou às vezes vê algum lado alguém que tenta cabeça dura lá, perdurando a mesma coisa, ou mudando completamente e quando tu vê já não sabe nem mais quem é, o que tá fazendo. Como é que vocês conseguem balançar isso, assim? Ainda mais à medida que a organização vai se tornando cada vez mais robusta, né? Sim. Eu acho que a gente tem um conselho lá, né? Eles batem muito nisso, que eu acho que é a questão do propósito. O que a gente quer fazer, né? Por que a gente criou isso aqui? O que a gente acorda todo dia para fazer, né? Empreender com propósito faz muita diferença. E entender o que é o problema, né? Essa mentalidade de startup, mapear o problema e não se apaixonar pela solução, porque se amanhã não fizer sentido, né? Eu perdi o meu negócio. Não é isso. Então, qual é o problema que a gente está resolvendo? Como é que esse problema está se transformando? Então, sim, tem que estar muito ligado, tem que olhar as tendências, tem que ver o que o mundo todo está fazendo, que tipo de solução está surgindo, e ter pessoas criativas. Uma vez eu fiz um masterclass com o pessoal da Netshoes, né? E aí o Rony lá comentou, ele disse, cara, a gente parou de crescer quando a gente parou de trazer os loucos que nós éramos lá no início, como fundador. Né? Porque é o cara que, cara, isso aqui dá risco, mas eu vou mesmo assim,
é o cara disruptivo, é o cara que vai olhar e, não, isso aqui é problema, mas é oportunidade. Quando a gente traz o cara que é acomodado, que não quer tomar risco, né, que chega ali, não, vamos fazer como a gente sempre fez, vai matar o negócio. Senso de consequência, a gente faz o negócio acontecer. Então, tem que ter ali, né, a linha tênue entre inovação e legalidade, cara, porque a legislação não acompanha o que a gente está fazendo. Então, tem que ter isso até onde eu tomo risco, que faz sentido para entregar o que eu realmente quero lá como propósito e manter os valores, né? É isso que faz a gente ter a nossa cultura e a galera engajada. Cara, o cara tá fora da cultura, não tá com seus valores, vai ter, né? Vai ter que trocar. Isso é algo que a gente vai construindo aos poucos, conforme vai ganhando corpo, como tu disse. Isso vai ficando mais, né, acho que internalizado ali, a gente consegue levar adiante. Serginho, assim, saindo um pouco essa trajetória do indivíduo, quando sai ali das competências do Serginho e dos que iniciaram a Trashin, para virar a organização daí com capacidades, como é que foi essa trajetória e que capacidades que vocês precisaram desenvolver dentro da organização para, né, enfim, virar uma SA? Sim. Bom, eu na minha trajetória, como eu falei, eu comecei na parte de computação, porque eu não gostava do modelo de gestão de pessoas. Eu disse, cara, não quero gerir pessoa, porque para mim é um caos. E aí a gente foi vendo essa necessidade, né, de entender as complementariedades. Quando a gente montou o time, nós éramos 7 sócios na Trashin, inicialmente. Já era um time bem complementar, porque a gente foi mapeando o que precisava para resolver aquele problema. Conforme foi crescendo o tamanho do problema que a gente estava resolvendo, os clientes que a gente estava atendendo, acho que a gente teve que mapear tanto as capacidades técnicas, quanto os soft skills ali, as habilidades, né, mais interpessoais que a gente precisava. Então, se relacionar com uma cooperativa é totalmente diferente de se relacionar com uma grande indústria. E aí, que tipo de pessoa tem que ter? Talvez não é o Serginho que consegue se relacionar melhor. Então, a gente, em determinado momento, precisou ter pessoas, e aí a gente fala muito da rede de mentores, de consultores, de conselheiros, para nos ajudar a mapear quais eram essas necessidades e priorizar, né? Porque a startup tem recursos escassos, a gente precisa, né, priorizar para saber onde investir. Mas hoje, sim, a área de gestão de pessoas é a mais importante dentro da Trashin. É saber quem a gente vai trazer para cada papel. Às vezes a gente está com um problema enorme lá de troca de pessoas, entra, sai num time, tu muda uma peça e tu ajusta a casa. Então, esse olhar, né, das competências individuais para cada posição, o que a gente quer, o que está faltando em cada time, faz muita diferença. E a gente ficou 2, 3 anos sem ter um gestor de pessoas. E isso talvez tenha impactado muito na nossa trajetória, né? Talvez se a gente tivesse alguém olhando para pessoas desde o início, a gente já está muito mais acelerado, muito mais na frente do que a gente está hoje. Então, acho que vale a pena, assim como eu falo do financeiro, do jurídico, que é bom ter uma contabilidade, um jurídico desde o início, é bom ter alguém olhando para pessoas, né? Seja já na escolha dos sócios, quanto depois no time ali, né? E aí é isso, tem que ser complementar, porque às vezes a gente quer trazer as pessoas que são iguais a gente, na mentalidade, é meritocracia, não sei o que e tal, e aí tu tem o outro lado que vai ficar fragilizado. E aí vai entrar alguém que é muito bom tecnicamente, vai te ajudar e não tá pela pegada da meritocracia, o cara quer outra coisa. E aí tu não motiva, não engaja e perde esse talento também. Sensacional. Nossa, Serginho, uma aula aqui, né? Sustentabilidade, empreendedorismo, inovação, startup, tudo. Serginho, a gente vai já indo pro fim do nosso bate-papo aqui, a gente faz uma pergunta que a gente quer saber assim, como é que tu quer construir o futuro, né? Ou os futuros, né? Como é que tu enxerga o daqui pra frente? Só isso, só. É só isso. Se tu quiser ler a mão aqui também, pode ir, vamos lá. Bola de cristal. Não, o que eu individualmente olho e gostaria muito que a Trashin tivesse fazendo isso é tornar um futuro mais colaborativo, né? Que a gente comentou, porque eu acho que as soluções melhores, mais resilientes, vêm dessa colaboração. Um futuro mais inclusivo, onde a gente tenha diferentes faixa etária, religião, sexualidade, tudo, né, contextos sociais diferentes, trabalhando em conjunto e que a gente desse acesso e oportunidade para isso. Eu acredito muito que o empreendedorismo pode transformar a realidade, né, da galera. Então, o intraempreendedorismo, a gente trabalhar com isso e construir esse futuro realmente sustentável, né? E quando a gente fala sustentável, de novo, tem sim a questão econômica, financeira, a gente precisa disso para crescer, né, como sociedade. Mas olhar como é que o social se complementa, o que a gente está pecando como sociedade, e o ambiental para que a gente tenha recurso para longo prazo, para outras gerações, e não pensar no individual ou o tempo que eu vou ficar aqui nesse mundo. Então, né, esse é um pouco do que a Trashin quer trazer. E aí a nossa missão, né, que é trazer soluções inovadoras e tecnológicas para promover a economia circular,
fala um pouco disso, né? Eu acredito que a inovação e a tecnologia vão ajudar nessa transformação. Então, sim, a gente vai, né, trabalhar cada vez mais para que a inovação e tecnologia estejam aí no cerne dessa questão toda aí. Nossa, Serginho, sem palavras, muito, muito obrigado por te ter aqui conosco, né, para discutir. Com certeza esses momentos aí foram já de fazer a nossa cabeça, né, Bibiana, a mil, assim, para poder pensar e construir esse futuro juntos. Inspirador. Muito obrigada, viu, Serginho? Eu que agradeço o papo e ajuda a gente a, né, tirar um pouco a pressão do dia a dia e aqui conversar com os amigos e poder falar um pouco, né, de tudo que a gente está fazendo. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado.